Universidade Federal de Campina Grande, em parceria com outras universidades públicas, inicia no dia 17 de março, às 16 horas, o curso de extensão Saberes Ancestrais e Práticas de Cura, com mais de 20 mil pessoas inscritas de todo o país. A primeira edição do curso foi idealizada por professoras da Unidade Acadêmica de Psicologia, em parceria com professores dos cursos de Enfermagem e Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, alinhada aos projetos PET Saúde e Interprofissionalidades e PET Fitoterapia, em parceria com a Universidade Federal do Vale do São Francisco, através do Centro de Referência em Práticas Integrativas, CERPIX. Nesta edição, o curso se amplia, além do CERPIX e PET Fisioterapia, conta com as contribuições valiosas de professores da Universidade de Pernambuco, UPE, por meio do Núcleo de Cartografias da Subjetividade, NUCAS, da Universidade Federal do Ouro Preto, UFOP, e outros grupos da UFC, como Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre Drogas, NUD, Núcleo de Psicologia Comunitária e da Saúde, NUCS, e o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Saúde Coletiva, NUPESC. O curso tem como objetivo uma aproximação inicial com os saberes ancestrais e práticas de cura, a partir de conversas com integrantes de povos tradicionais ancestrais de diferentes etnias, convidados e convidadas a compartilhar suas compreensões e experiências relacionadas à cura e interculturalidade. Além de refletir sobre a necessidade de descolonização epistemológica e acadêmica, é uma oportunidade de aproximação de todas as pessoas interessadas, de dentro ou fora da academia, pelos saberes e práticas da medicina das florestas e dos terreiros. O curso tem 60 horas de atividade. Será realizado aqui no YouTube com aulas síncronas e assíncronas e é totalmente gratuito. Agradecemos a presença de todos e bom curso. Este curso apoia a campanha pela permanência do Centro de Medicina Indígena Basseri-Kouí, realizada através da Associação Indígena Iepá-Maçã. Para colaborar financeiramente, estes são os dados bancários. Mais informações através do WhatsApp 092 98471 2307, Facebook Basseri-Kouí Indígena e Instagram Centro de Medicina Indígena. Olá, boa tarde, bem-vindos a todos, a todas, todos. É uma alegria estarmos aqui na nossa 10ª aula do curso de Saberes Ancestrais e Práticas de Cura, com a presença de Sanderline Ribeiro, a nossa pajé Amanci Potiguara. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês hoje e podermos nos debruçar no tema que ela propôs de refletir sobre as experiências de cura em tempos de pandemia e entendendo isso como um caminho de retorno às nossas práticas ancestrais de cura física e espiritual. Eu falei para a Sanderline como eu estou particularmente, pessoalmente emocionado de estar aqui com ela hoje, porque na minha ancestralidade familiar, né, por parte de pai, minha avó, na verdade, minha bisavó e tataravó eram indígenas potiguara, né, e sempre ouvi muitas histórias delas. Eu não pude as conhecer fisicamente, morreram cedo,
mas minha avó sempre me trouxe relatos muito sensíveis e profundos, e eu estou muito encantado aqui com essa oportunidade de estar me encontrando contigo e poder lhe ouvir e ouvir os saberes dessa tradição. Então, Sanderline, ela é também pedagoga de formação, especialista em educação no campo, mestranda em ciências da religião, e ela integra um grupo sobre plantas medicinais e formação de lideranças indígenas, pajés e mulheres curandeiras e raizeiras, acompanhado pelo Dissei Potiguara. Então é uma alegria muito grande, temos muito aqui a aprender e a saber um pouco da história do povo potiguara e também desses trabalhos de cuidado e de cura que vocês realizam. Então, muito boa tarde, Sanderline, sinta-se em casa, é uma alegria aqui estar te recebendo, já somos aqui mais de 400 pessoas acompanhando ao vivo essa aula, e eu passo a palavra para ti. Gratidão. Boa tarde, Alexandre, e boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento. Eu sou muito grata por essa oportunidade. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir direito? Ótimo. Então, nesse período de pandemia, o povo potiguara, assim como muitos outros povos de outras etnias, viveram momentos de grande aflição, né? Pelo fato de ser uma enfermidade que pegou todo mundo de surpresa e não se sabia ao certo como fazer, né? Que protocolo de atendimento, de cuidado deveria seguir para que a gente não tivesse tantas vidas, né, ceifadas. E foi um período assim que eu digo a você, eu achava que eu ia descansar, que eu ia poder estudar mais, fazer mais artesanato, e eu me enganei totalmente, né? Eu tenho um espaço de atendimento e, assim como todos os estabelecimentos, eu tive que fechar o espaço e fiquei em casa com minha família. Porém, no dia seguinte, quando eu pego meu aparelho, né, celular, isso era março, dia 19 de março de 2020, eu, quando eu liguei os dados móveis, eu me surpreendi com tanto de gente que estava à minha procura e eu não entendi o que estava acontecendo. E foi quando as pessoas começaram a explicar que os hospitais só estavam atendendo os casos de Covid e as outras enfermidades eles estavam sem saber onde buscar auxílio. E, além disso, os templos religiosos também encontravam-se fechados e as pessoas apresentavam necessidades espirituais, outros apresentavam problemas psicológicos e começaram a vir aqui em casa. Eu não moro dentro do território indígena, eu moro em um sítio, às margens da rodovia dos Potiguaras, né, a PB 041, e todas as aldeias elas ficaram com barricadas, então só entrava e saía com autorização. Então, como o acesso às aldeias estava restrito, e aqui em casa, como não é área de aldeia, então as pessoas tinham a liberdade de vir aqui. E eu sempre conversava com as pessoas pedindo que não viesse, porque eu tenho uma mãe idosa e eu tinha medo e receava a contaminação por causa do contato. Mas, mesmo assim, eu buscava atendê-los online, né? Então, tinha dias que eram bem cansativos, porque, por exemplo, estou falando com vocês agora, quando eu terminasse, já tinha outra pessoa esperando ser atendido, e assim era a sequência o dia inteiro. E aqui em casa, eu me deparei com situações que eu dizia assim, como é que eu vou ajudar essa pessoa, né? E, para minha surpresa, eu fui muito auxiliada com os seres espirituais, com os encantados, com as encantadas, com a cabocla Jurema, né, com as caboclinhas de pena, que orientavam e davam o suporte necessário diante daquela necessidade que a pessoa que estava à minha procura apresentava. Então, só para contextualizar, né, o território potiguara ele está distribuído em 3 municípios aqui na Paraíba: Rio Tinto,
Marcação e Baía da Traição. Eu resido na cidade de Rio Tinto. E é composto por 33 aldeias. Dessas aldeias, né, a maioria delas eu posso dizer que conheço, porque somando ao trabalho de cuidados físicos e espirituais, eu também recebi um chamado da espiritualidade para que pudesse estar auxiliando as pessoas que estavam necessitadas não só de atendimentos físicos e espirituais, mas estavam precisando de alimento. Então, quando eu atendia alguém, né, alguém que não era indígena, e foi muita gente, não sei calcular assim, a quantidade de pessoas, o que é que acontecia? Eu fazia, né, a escuta, recebia a orientação da espiritualidade, como deveria cuidar daquela enfermidade da pessoa, coletava as ervas, fazia o preparo, né, a manipulação, ou a pessoa vinha buscar, ou eu pedia para alguém entregar, e acompanhava o tratamento, né, como a pessoa estava respondendo, como que o organismo estava reagindo diante do que estava sendo buscado como recurso de melhora. E eu sei que as pessoas começaram a pagar um valor, né, por aquilo que estavam recebendo, pelo produto já preparado, e era muita gente que atendia, começou a entrar uma certa quantia, e foi quando a espiritualidade chegou e disse assim, você não vai gastar esse dinheiro ele já tem destino certo, que era justamente para comprar alimentos e montar as cestas básicas e sair distribuindo nas aldeias. E a princípio eu não entendia muito isso não, porque eu dizia assim, como é que eu vou dar conta de tudo isso, né, sozinha, com 33 aldeias, e estou nessa missão, mas graças a Deus foi um período que outras pessoas foram se sentindo tocadas e vinham também ajudar aqui na produção dos fitoterápicos. Alguns parentes indígenas conseguiam vir aqui em casa me ajudar. Outras pessoas foram colocando doações, né? Fazendo doações, eu disponibilizei minha conta, meu primo também, e a gente foi fazendo esse trabalho de auxílio também, como que assistência social. Então, quando tinha dias que a gente ia entregar cestas básicas, a gente também já levava o que a gente tinha produzido, se fosse garrafada, lambedor, pomada, e o carro ia muito cheio de produtos, e a gente saía distribuindo nas aldeias, né? Eu digo saía porque esse ano diminuiu um pouco a minha produção, como também o recebimento de doações, porque eu também adoeci, né, com um período de exaustão, porque tinha dias que eu sentia como que eu estivesse trabalhando mais do que as pessoas que trabalham nos hospitais. Porque aqui eu tinha que atender, tinha que preparar, tinha que higienizar, coletar as ervas, rotular. Então, tinha horas que eu passava da hora de comer, eu não sentia sede, não sentia fome, e o meu corpo continuava trabalhando, né? Trabalhava na força espiritual, mas o corpo precisava de cuidados. Então, esse foi o início do ano que eu tive que ir freando um pouco o trabalho para cuidar de mim também. E, na sequência, depois, minha mãe sofreu um pequeno acidente no banheiro e ficou precisando mais de mim. Porém, as pessoas continuaram a vir aqui em casa e eu tenho que ir administrando esse tempo, né? Porque, como bem falou Alexandre, eu estudo, né? Eu sou mestrando em Ciência das Religiões, então a academia exige, né? Não compreende muito essa nossa vida de trabalho dentro das comunidades, mas a gente vai buscando se adequar. Mas trazendo para o que a gente vivenciou nesse período de pandemia, né? Surgiu muitas pessoas com problemas respiratórios que faziam os exames, o teste de Covid dava negativo e a pessoa continuava com os problemas respiratórios. E a gente foi buscando, né? Eu digo a gente porque eu não trabalho sozinha, né? Eu trabalho com a espiritualidade, eu trabalho com aqueles que chegam para somar na luta. E um dos recursos que mais utilizamos foi o genipapo, né? O genipapo é um fruto, né? A própria palavra genipapo em tupi quer dizer fruta que pinta. E geralmente a gente utiliza o genipapo para fazer as pinturas corporais, essas que duram de 8 a 15 dias no corpo. Mas com o genipapo a gente pode produzir um lambedor maravilhoso, que eu pretendo aqui também ensinar vocês, repassar essa receita para vocês.
e a gente enxergar que existem outros meios de cura, além daquilo que é ofertado na farmácia ou receitado pelos médicos, né? Então, comecei a produzir uma grande quantidade de lambedor de genipapo, isso em um mês ia embora, né? Juntando ao lambedor de genipapo, parecia pessoas que tinham outros problemas além dos sintomas gripais, que já tinham alergia, asma, bronquite asmática, e até pessoas que tinham pneumonia, tuberculose, e tinha que buscavam, na verdade, né, o auxílio com as plantas medicinais. E a gente foi preparando, né, e levava e acompanhava o retorno das pessoas, né? Então, um dos carros-chefes foi o lambedor de genipapo, que uma maneira bem simples da gente fazer, né, o lambedor. E, na verdade, o lambedor de genipapo foi um dos frutos que me ajudaram a iniciar esse trabalho de cura, porque mesmo sendo filha de indígena, né, indígena, neta de parteira, rezadeira, benzedeira, né? Eu sou neta de Teodora Ribeiro da Silva, que morava em Marcação, né? Hoje já passou por Reino da Encantaria. Eu via a avó sempre manipulando as ervas, sempre cuidando das pessoas. Nos finais de semana que eu ia para casa de vó. E eu não entendia muito, mas eu costumo dizer que tem algumas ervas que hoje eu trabalho e tem cheiro de vó, né? Então, a memória olfativa, ela traz esses relatos, né, das experiências que a gente vivencia na infância. E eu lembro bem de algumas ervas que ela pegava, coletava e fazia, né, os preparos. Na época, a avó não vendia nada, né? A avó doava, né? Até outro dia, conversando com minha mãe, eu fiquei rindo, porque a mãe dizia assim, tinha raiva, porque minha avó produzia muito, não cobrava, e as pessoas ainda falavam mal dela. E ela, às vezes, tinha vontade de dizer que ela deixasse aquele de lado, mas com demissão a gente não tem como abandonar. Pelo contrário, é uma oportunidade que a gente tem até de ajudar aquelas pessoas que, por alguma forma, não nos querem bem, não nos conhecem e aproveitam o tempo para criticar, né? Mas eu aprendi nesse período de pandemia que a gente não deve baixar a cabeça diante das críticas que se levantam, mas se a gente tem consciência no final do dia que a gente fez o melhor que pôde, que a gente levou o bem-estar e a cura para a vida de alguém, então valeu a pena, né? Independente das consequências que isso possa gerar. Até porque, né, a gente é conduzido pela espiritualidade, se baseia nas experiências dos anciões, né, das anciãs, e vai seguindo, buscando seguir o mesmo modelo, né, o mesmo caminho. Porém, nos dias atuais, o mundo exige certificados, formações acadêmicas, e é uma coisa que em algumas áreas a gente não tem, né? A gente se forma naquilo que pode, e o restante a gente vai adquirindo pela experiência e pela orientação daqueles que sabem mais e estão ali para nos orientarem. Então, seguido do lambedor de genipapo, eu utilizei muito mangará da bananeira para fazer lambedor também, né? Inclusive, esse final de semana eu estive na Baía da Traição ministrando um curso, né, de fitoterapia com uma turma muito boa e usei muito da voz, e por isso que eu estou um pouquinho rouca, mas já estou fazendo uso do lambedor de mangará da bananeira, viu? Não se preocupe aí, né? Eu cuido dos outros, mas aprendi a me cuidar também. E um outro lambedor que a gente utilizou bastante foi o lambedor de mais de 9 ervas, né? No qual, deixa eu pedir só um copo de água, e no qual a gente pôde adicionar outras ervas, e essas ervas vinham auxiliar no processo de facilitar, né, a expectoração, controlar a questão das crises alérgicas, principalmente nesse período de frio. Então, algumas ervas que, além do genipapo, né, o genipapo a gente usou bastante para fazer o lambedor, mas com genipapo a gente faz licor também, né, faz suco, e
para fazer o lambedor de jenipapo não é uma coisa assim muito estrambólica, não. Gratidão. A gente precisa apenas ter uns 3 genipapos, dá para fazer uma quantidade de meio litro, meio litro, quase 1 litro de lambedor. Tá? E o que é que você precisa fazer? Você precisa pegar o fruto, descascar, retirar a semente e utilizar apenas a polpa no processo de produção do lambedor de jenipapo. Então, você pega esse jenipapo que já tirou a semente, tirou a casca, né? Higienizou e processa no liquidificador com a quantidade de água. Por exemplo, você vai usar 3 genipapos grandes, você utilize uns 750 ml de água, processa no liquidificador e coloca meio quilo de açúcar. Se quando você processou, dependendo do tamanho do jenipapo, ficou muito grosso, você acrescenta mais 250 ml de água e leva ao fogo por 40 minutos. Então, passados esses 40 minutos de fervura, você já pode desligar, deixa esfriar para colocar numa garrafa higienizada e coloca a tampa e guarda na geladeira, né? E a pessoa fica tomando manhã, tarde e noite 1 colher de sopa para adultos e 1 colher de sobremesa para crianças. Então, grávidas podem fazer uso, porque o jenipapo ele é maravilhoso, né? Ele ele fortalece os nossos pulmões, ele cuida do nosso sistema imunológico, ele alivia dores, ele ajuda quem tem diabetes, né? Só que não vai tomar o lambedor, vai comer o fruto in natura ou tomar o suco sem açúcar. Ele é afrodisíaco também, né? Um dos recursos que a gente utiliza nas garrafadas para dar aí uma potência masculina, feminina, trazer menino para o mundo. Menino e menina, né? Encher aí, fazer a aldeia crescer. Então, são recursos que a gente utiliza da natureza para fazer com que a própria natureza cresça em nós, né? E a gente colabore com ela. O lambedor de mangará da bananeira também é outro recurso, né? Que a gente utiliza e é bem simples. O mangará da bananeira, em algumas regiões, também é conhecido como umbigo da bananeira, coração da bananeira. E é aquela parte, né? A parte que fica. Eu não tenho aqui ele para mostrar a vocês porque eu utilizei na produção do lambedor nesse final de semana. Mas é a parte vermelha que fica externa de um cacho de banana, que geralmente as pessoas aproveitam o cacho e descartam o mangará. E é importante ele porque ele ajuda no processo de rinite, sinusite, rouquidão, de tosse. E tem casos até de asma que são tratados com mangará da bananeira, né? Então, casos de alergias que ele auxilia bastante. E é tão fácil fazer o lambedor de mangará da bananeira que você não precisa nem de fogo, né? Nesse período que o gás está muito caro, lenha a gente nem sempre encontra. O lambedor de mangará da bananeira é bem simples. Você pega uns 2 a 3 corações de bananeira, mangará da bananeira, e corta ele em rodelas, corta em rodelas e vai colocando num pote de vidro. Uma camada de mangará da bananeira e uma camada de açúcar mascavo. É importante, meu povo, que a gente não utilize desse açúcar branco porque ele não é saudável, tá? Então, se a gente vai utilizar algo para adoçar, a gente utilize ou açúcar mascavo, ainda mais ou menos o demerara, não sou muito a favor não, mas é porque ele é mais acessível, né, financeiramente falando. Utilizar o mel para adoçar, utilizar rapadura, são meios naturais que a gente pode estar utilizando para tirar o amargo e conservar aquele produto por um tempo maior. Então, você coloca uma camada de mangará da bananeira, uma camada de açúcar mascavo, uma camada de mangará da bananeira e outra de açúcar, até encher o potinho de vidro com tampa, e deixa lá descansando por 3 dias, né? 3 dias e 3 noites, e vai mexendo sempre, né? Para que o açúcar se misture com a água que vai sair, o líquido que vai sair do mangará da bananeira. Após 3 dias, você coa e pode tomar tranquilamente, conservando na geladeira, porque o açúcar é o único conservante que vai ter nesse preparo, nesse xarope, ou lambedor, como a gente costuma chamar, e toma 1 colher de sopa, adultos, mesmo processo, mesma posologia do
do lambedor, né? A gente toma uma colher de sopa manhã, tarde e noite. Se for criança, uma colher de sobremesa manhã, tarde e noite, tá? A duração, Sonderline, desses preparos. Geralmente aqui em casa eu deixo 6 meses e dura tranquilamente, né? Se bem que tem momentos produções que eu faço e antes desse período ele já acaba porque a procura é muito grande. E outras ervas que a gente pode utilizar como recurso, né? Para lambedor, hortelã da folha grossa, né? Que a gente fala um pouco que alguns conhecem como confundem, na verdade, com a, o boldo, né? E a gente conhece a hortelã pelo cheiro, né? Quando a gente pega a folha, Marcela, ela sobe um cheiro agradável. Então, pega a folha da hortelã da folha grossa, colônia, folha de mangueira, também é muito boa para a gente colocar no lambedor, o jatobá, tanto faz a casca como a semente. A gente pode estar utilizando o angico, a casca do angico no lambedor, e coloca o saião, coloca ervas que estão ao nosso redor. Por que que eu digo isso, ervas que estão ao nosso redor? Quando a gente conhece as propriedades medicinais das plantas e a gente começa a observar as que nascem ao nosso redor, eu costumo dizer que elas estão ali praticamente gritando para a gente assim, ó, estou aqui, eu quero te ajudar. E muitas vezes a gente olha para aquela planta como se fosse um mato, né? Como fosse uma erva daninha e descarta, quando na realidade ela está ali disponível para oferecer as suas propriedades para nos ajudar. Então, geralmente a gente faz um preparo de um lambedor de 7 ervas, né? Pode colocar o gengibre, agora o gengibre tem que ter cuidado com as pessoas que têm pressão alta, então faz a substituição por outra erva que possa estar facilitando a expectoração, né, o alívio da tosse também, e pega essas ervas e coloca numa panela com água, né? Eu geralmente gosto de usar 10 gramas para 1 litro de cada erva, coloca no fogo, na panela, deixa ferver bem para extrair os extratos, né, daquela planta. Eu deixo fervendo uns 15 minutos. Se tiver casca, eu vou para 30 minutos fervendo no fogo. Depois eu desligo, coo, né, faço a separação do líquido das ervas e adiciono o açúcar mascavo, a rapadura, o mel que eu tiver para adoçar e mexo até ganhar a consistência de melaço, né, a consistência de xarope, a consistência de mel. Quando a gente encontra esse ponto, pronto, o xarope ele está pronto e a gente pode conservá-lo refrigerado. E aí, já tem alguns relatos de pessoas que esqueceram fora da geladeira, ele não estragou. E a gente obtém, né, um resultado positivo diante do que a gente está usando. Né? Eu estou falando aqui mais das enfermidades que a gente trata no campo respiratório, porque foram muitas pessoas acometidas, né? E fazia o exame e dava negativo. Fazia o teste e dava negativo, e as pessoas permaneciam com os exames e buscaram recurso com essas plantas medicinais. Mas, como eu falei anteriormente, no início, muitas pessoas apresentavam outras enfermidades nas quais vamos dizer, os postos de saúde, né, não estavam preparados naquele momento para estar atendendo os casos de Covid e outras enfermidades. Então, priorizaram os casos de Covid. Então, aqui eu atendi várias pessoas com várias enfermidades, né, desde queda de cabelo, dores reumáticas, dores de ouvido, problemas de pele, mulheres que queriam engravidar e tinham ovários micropolicísticos, miomas, homens que precisavam melhorar a questão da produção de espermatozoides, porque não conseguia, com a sua esposa, gerar filhos, e assim por diante, tinha uma variedade de pessoas que estavam apresentando problemas de ansiedade, depressão. Então, eu digo o seguinte, eu estou conseguindo respirar um pouco nesses dias, porque, graças a Deus, com esses momentos que eu vou preparando, né, um grupo de pessoas
para também terem esse conhecimento e começarem a produzir os fitoterápicos, eu vou reduzindo um pouco a carga das minhas costas, né? Porque sempre que aparece alguém precisando de gole, tem pessoas precisando, então, quem é que pode estar atendendo essa necessidade na produção dos fitoterápicos? Então, na questão da ansiedade, aqui a gente utilizou bastante a tintura do mulungu, né? Que um recurso, posso dizer, maravilhoso. Eu tenho relatos até de médico que confessou que tem pacientes que fez, ele orientou o uso do mulungu e conseguiu fazer o desmame, né, de outras medicações, e a pessoa está reagindo bem apenas com esse produto natural, né? Para fazer a tintura do mulungu, a gente precisa, pelo menos, né, a forma como a gente recebe as orientações, eu repasso para vocês. Pelo menos de 100 gramas de mulungu, da casca do mulungu, e 1 litro de álcool 70. A gente vai precisar também de uma garrafa dessas. A gente utiliza bastante essas garrafas de vinho. Deixa eu pegar aqui uma aqui, ó, dessas garrafas aqui. A gente utiliza bastante, que as pessoas descartam, né, depois que tomam o vinho, o suco de uva e não sabem o que fazer. Aqui a gente tem um destino certo. E a gente coloca essas cascas dentro da garrafa, cobre com 1 litro de álcool, 100 gramas de casca de mulungu para 1 litro de álcool e deixa descansando por 21 dias. Se a gente puder enterrar, melhor ainda, né? Cobre com uma sacola plástica, cava e deixa lá enterrado, conta 21 dias para poder desenterrar. Mas quanto mais essa tintura ficar em infusão, né, que a gente chama na garrafa mãe, ela vai soltar mais as suas propriedades e fica fácil de utilizar. E como é a posologia? A posologia ela é feita como é o modo de se tomar. Vai pegar esse líquido, né, separar da casca e colocar em recipiente conta-gotas, ou algum recipiente que você possa, de fato, né, ao apertar, saber a quantidade de gotas que você vai usar. E num copo de 250 ml de água, a gente coloca 30 gotas dessa tintura e a pessoa começa a tomar todas as noites, tá? E vai tomando e vai sentindo os efeitos positivos. Eu tenho vários relatos, até inclusive brinco com minha equipe, né? Que futuramente a gente precisa escrever um livro com um relato dessas experiências, que o mundo precisa descobrir que a natureza também cura, né? Voltar a lembrar que a natureza cura, que a natureza está ali pronta para nos ajudar. A gente aqui muitas vezes não sabe respeitar e cuidar da natureza, mas em resposta ela oferece o que tem de melhor para nos trazer alívio. Um outro recurso que eu preciso dizer aqui é que o abacate, ele foi um dos frutos mais também utilizados nesse período de pandemia. Por quê? Muitas pessoas têm o costume, por falta até de conhecimento, de comer, né, a polpa do abacate e pega o caroço e descarta, joga no lixo. Isso, minha gente, eu digo a vocês, dá uma dor no meu coração quando eu tenho conhecimento que a pessoa jogou o caroço do abacate fora. Porque é lá no caroço do abacate que, na verdade, o abacate em si ele tem um formato de um útero, né? É um formato de vida, né? Até o médico que faz parte da minha equipe do grupo de práticas integrativas, complementares de saúde indígena, ele diz assim, então ele zera a vida, né, Sanderline? Eu digo, vamos dizer assim, que ele deixa a vida zerada para a gente, a cada dia, começar com mais força. Então, o caroço do abacate, aqui, na verdade, o abacate a gente utiliza de duas formas. Com a polpa, a gente consegue fazer a produção do óleo de abacate natural, e com o caroço, a gente produz garrafadas, tinturas, lambedores, pomadas, porque ele tem uma série de recursos, né, de propriedades, na verdade, medicinais, que a gente pode estar utilizando para trazer o benefício, né, o nosso bem-estar. Só para frisar vocês, eu cuidei de uma pessoa que chegou ao meu encontro
e estava praticamente desesperada porque já tinha buscado auxílio médico, tomado muita medicação, não tinha resultado, era algo recorrente e a pessoa apresentava um caso de candidíase bem avançado. E eu só tinha uma garrafada de caroço do abacate. E ela disse: Como você pode me ajudar, Sanderline? Eu disse: Minha filha, a única coisa que eu tenho aqui é essa garrafada. Leve e tome. Essa moça levou e desapareceu, nunca mais eu a vi. E um dia eu andando na feira, procurando umas ervas que eu não tinha em casa, encontro essa moça, minha filha, e você, como é que tá? Ela disse: Oi, Sanderline, tudo bem? Eu disse: Eu tô bem, e você? Ela disse: Graças a Deus. Depois que eu tomei aquele preparo que você me passou, eu não senti mais nada, eu não apresentei nenhum mais aquela enfermidade. Aquilo encheu meu coração de alegria, porque você imagina aí a gente encontrar alguém que está desesperado na vida, já gastou o que tinha, às vezes até o que não tem, buscando a cura, e se depara com um milagre desse na vida, né? O caroço do abacate também utilizei nas garrafadas para perder peso, para cuidar de problemas de estômago, para problemas respiratórios. Utilizei na redução de dores, né, musculares, problemas de esporão de calcânio, então, problemas de fígado. O caroço do abacate, ele é rico, né, em vitaminas, em propriedades medicinais, que a gente comete praticamente um crime quando a gente descarta uma semente dessa, né, que está ali pronta para nos trazer a vida. Eu sou a prova viva que o caroço do abacate também serve. Há um ano atrás, mais de um ano e meio, vou botar um ano e meio, quase um ano e meio, não, um ano mesmo, eu pesava, é, eu tinha, né, no meu peso a mais de 14 quilos, né? Eu estava com sobrepeso, eu já estava inchando, e um dos elementos, né, recomendados pela espiritualidade a colocar na minha garrafada foi o caroço do abacate. E eu coloquei, eu fiz a garrafada. E todo mundo que eu encontrava dizia assim: olha, você não se confia só em garrafada, não. Você tem que fazer atividade física, você tem que fazer dieta, não sei o que lá. E eu, com a correria da vida de cuidar das pessoas que eu vivo, não tinha muito tempo para estar praticando exercício, caminhada, seguir uma dieta rigorosa. Mas a garrafada me ajudou bastante. E a cada mês eu ia perdendo 2 quilos, 3 quilos. Meu metabolismo ele foi acelerando. E com 6 meses, certinho que eu tinha tomado a garrafada, eu subi na balança e, para o meu alívio, para minha surpresa, eu tinha eliminado, né, 14 quilos. Então, e não foi efeito sanfona de estar voltando, não, gente. Tomei e vou tomar novamente, né, porque nesses dias eu tive que dar uma parada para fazer um outro tratamento, cuidar melhor da minha alimentação e adquirir peso e vou voltar a tomar garrafada para fazer a eliminação tanto dos líquidos, né, retidos, como das gordurinhas indesejáveis que não faz bem para ninguém. Então, tenho cuidado de um tanto de gente. E aí eu vou dar também uma dica para você utilizar o caroço do abacate, se for o caso de cuidar de candidíase. Você vai precisar de 3 caroços de abacate, cortados em partes pequenas, deixar esse caroço, depois de cortados, exposto ao sol por um dia. Depois você recolhe e vai precisar de uma garrafa de vinho branco seco ou suave. Você coloca esses caroços do abacate picadinhos dentro dessa garrafa e deixa ela descansar por pelo menos uma semana. E você pode tomar manhã, tarde e noite, que você encontra a cura que você precisa no que é relacionado à candidíase, tá? Para a gente reduzir dores, né, de esporão de galo, né, que a gente costuma, mais conhecido dessa forma, que é aquela dor horrível que sente embaixo do pé quando pisa, já pé, abaixo do calcanhar.
a gente utiliza o caroço do abacate com álcool 70. E esse não é para ingerir, esse é para uso externo. E a gente corta do mesmo modo, deixa em pedaços pequenos, deixa exposto um dia de sol e coloca no álcool 70 e deixa lá ele descansando por 3 dias e 3 noites. Se quiser acrescentar umas 3 pedrinhas de cânfora que a gente encontra em algumas farmácias, aí coloca, deixa lá descansando. Quando chegar à noite, depois de passar do período de descanso da erva, você pode aplicar embaixo do pé, por cima do pé, e reveste ele com um papel, um plástico filme, né? Ou uma meia, e deixa passar a noite. Vai aplicando todas as noites. Você vai vendo que as dores vão aliviando e que você vai conseguir um resultado positivo com esse recurso natural, tá? O caroço do abacate, ele é importante também. Com ele a gente pode fazer farinha, né? E adicionar à nossa alimentação. Como é que faz a farinha? Farinha, pega o caroço, ralar ele no ralador, e depois de ter feito esse processo, coloca ao sol, deixa um dia de sol para ele desidratar, aquele pozinho, né, que a gente ralou, e depois de seco, conserva num pote, com tampa, um pote de vidro transparente, até para a gente ver como é que está a resistência do que a gente preparou, e vai colocando uma colherzinha de sopa na nossa alimentação e ingerindo no decorrer dos dias. E a gente vai vendo aí os benefícios no nosso corpo, seja a redução de dores, seja o cuidado com o nosso fígado, entre outras funções que o caroço do abacate nos oferece, tá? E eu, se eu estiver falando direto assim, que nem uma carreta assim, numa ladeira, Alexandre, tu vai freando, vai puxando aí, tá? Sim, Sanderline, acho que é muito conhecimento, né? Muita informação. Você vai bebendo uma aguinha e já agradeço tantas orientações, tantas receitas aí que você já trouxe para nós. Foram surgindo várias perguntas aqui, algumas perguntas bem específicas assim em relação às receitas que você foi passando, as orientações. Eu acho que essas perguntas eu vou tentando fazer um bate e volta contigo para a gente ver se consegue ir elucidando para o pessoal algumas das dúvidas, né? Então, surgiu algumas dúvidas em relação a diferenças entre lambedor, garrafada, tintura, que à medida que você foi dando diferentes receitas, eu acho que isso foi se elucidando, mas talvez algumas pessoas ainda tenham dúvidas em relação a isso. E mais Certo. especificamente em relação ao lambedor, se as pessoas estavam perguntando se há possibilidade de substituir o açúcar em relação ao lambedor, para quem tem diabetes, ou qual seria a indicação, por exemplo, para, por exemplo, utilizar o mangará sem necessariamente precisar ser com açúcar no lambedor, né? Então, puder falar um pouco sobre isso, depois eu vou fazendo outras perguntas aqui. Então, para quem tem diabetes, aqui em casa também eu tenho um caso de uma pessoa com diabetes. E quando apresenta, né, problemas gripais, não faço uso de lambedor, porque o lambedor de fato precisa ter açúcar, o xarope precisa ter açúcar. Então, o que é que a gente faz? A gente utiliza a folha do saião e a folha do alecrim. Um galinho de alecrim para uma folha de saião. Higieniza as duas plantas, bate no liquidificador com 250 ml de água, que vai dar um copo de água. Depois de processada, dá para a pessoa beber, como um suco, de manhã cedo, sem açúcar. Aí vai dar manhã, tarde e noite. Como não tem conservante, não dá para você fazer numa grande quantidade e guardar na geladeira. Eu recomendo que processe e assim que terminar de passar no liquidificador, dê para a pessoa tomar. E assim que eu cuidei de minha mãe aqui em casa, né? E é um recurso que é natural, a natureza nos oferece, e a gente consegue um auxílio
faça, tá? Com relação à mangara da bananeira, para fazer lambedor, como eu disse anteriormente, tem que ter açúcar. Mas você também pode utilizar o mangara da bananeira, preparar ele para cozinhar e comer como se fosse uma carne, tá? Corta em pedacinhos, coloca as verduras, tempera e come, normal, tá? Mas precisa ir ao fogo, cozinhar um pouquinho, igual a gente cozinha carne com as verduras e come. Tem quem gosta, tem gente que não. E é uma outra forma da gente consumir, assim como o genipapo, né? Se a pessoa tem diabetes, não vai tomar o lambedor, mas pode tomar o suco, como sem açúcar, como também comer a fruta in natura, tá? É um dos recursos que a gente pode estar utilizando para tratar essas pessoas que apresentam essas enfermidades. E o suco, né, que a gente faz do saião com alecrim, ele é muito importante para quem tem diabetes, porque ele ajuda também a baixar a, a taxa, né, a regular a glicemia no sangue. Então, pode fazer uso sem medo algum, tá? Acho que eu tirei essa dúvida aí, né, Alexandre? Sim. E aí a diferença entre lambedor, garrafada, tintura, que são esses diferentes recursos que Pronto, você sugeriu? então vamos lá. A tintura, ela é um extrato, podemos dizer, alcoólico, porque a gente utiliza o álcool 70 de uma planta, né? Pode ser feito de qualquer planta, e precisa ser diluído na água para a gente tomar, tá? Então, a tintura a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente faz a extração, né, das propriedades medicinais da planta, então fica de forma muito forte. Então, não é para tomar pura, precisa diluir na água. A garrafada, ela já é um outro preparado que a gente utiliza geralmente ou em torno de 7 ervas. A gente pode fazer com uma erva, pode fazer com duas, com três. Aqui eu sou orientada a fazer até 7 ervas. Então, vou pegar, por exemplo, aqui, ó, algumas garrafadas que eu tenho pronta, tá? Essa aqui é a garrafada para emagrecimento. Então, nela tem 7 ervas e as garrafadas a gente pode estar utilizando alguns recursos. Tem pessoas que conseguem fazer garrafada só com água. Porém, o processo de conservação de duração, durabilidade dessa garrafada, ela não é extenso, né? Porque ela não tem nenhum conservante nela. Já quando a gente faz a garrafada com vinho branco seco ou suave, ela tem sim uma duração de pelo menos 6 meses. Então, tempo bom, né, para se conservar. Um outro recurso que a gente utiliza, né, como veículo das propriedades medicinais de cada planta é a água rabelo. Em alguns lugares tem gente até que desconhece, né? Mas a água rabelo é um produto que a gente encontra geralmente nas farmácias e pode estar adicionando as ervas, deixando descansar aí por 3 a 7 dias e tomar uma colher de sopa manhã, tarde e noite. E um outro recurso que eu também utilizo nas minhas garrafadas é o vinho do jatobá, né? O vinho do jatobá é praticamente a seiva que sai da própria planta, é o vinho que a natureza produz, né? Ele é extraído de dentro do caule do jatobazeiro e ele tem validade por tempo indeterminado. E é maravilhoso para várias finalidades. Então, um dos recursos que a gente utiliza para fabricar as garrafadas são estes que a gente utilizou. Vai depender muito do problema que a pessoa apresenta. Então, vai ter problemas que eu vou precisar cuidar com o vinho branco seco suave, outros eu vou usar só o vinho do jatobá com as ervas, e em outros eu vou ter que usar a água rabelo como um veiculador das propriedades medicinais para tratar a enfermidade apresentada, tá? Então, tem essas diferenças, não é tudo uma coisa só. E o lambedor é aquele que tem açúcar, né? Então, é um preparado feito com açúcar, com mel, com algum tipo de adoçante natural para cuidar de determinada enfermidade que a pessoa esteja apresentando. É isso. Ok.
E vieram algumas perguntas também, querendo confirmar se, no caso do mulungu, né, da receita da tintura de mulungu que você trouxe, se ela serve também para ansiedade e depressão. Isso foi uma pergunta. Serve sim. Ela serve para tratar problemas psicológicos, depressão, ansiedade, insônia. Então, a gente pode tratar e segue a mesma quantidade indicada, né? E é 30 gotas para 250 ml. Mas não usar antes dos 21 dias de descanso dessa erva. Tá? Pode usar depois. Antes de 21 dias, não. Uhum. Ok. Quando você estava falando do caroço de abacate, né, e das receitas para tratamento da candidíase, houve uma pergunta também feita se existe alguma receita para ovário policístico. Se seria o caroço de abacate também indicado, ou alguma outra indicação. Existe sim. Vou até apresentar agora, que eu tenho uma pronta aqui que a gente produziu nesse final de semana, que é a garrafada de 7 ervas, tá? Essa eu fiz com vinho branco seco e ela contém 7 ervas. Quais ervas que a gente utiliza geralmente? É o pau d'arco roxo, barbatimão, angico, a sálvia, o chia amarelo, a unha de gato. Deixe-me ver mais aqui, dessas que a gente utilizou. A quixaba, o jatobá, a aroeira pode ser usada também. Então, são ervas que eu já utilizo com frequência. Eu tenho casos de pessoas que já relataram a cura, pessoas que tratavam desde a adolescência de problemas de ovário, com vários cistos, e tomaram a garrafada, foram fazer o exame. Quando fez o exame, o médico perguntou: você veio fazer essa ultrassom por qual razão mesmo? E ele disse: doutor, eu estou tentando tratar, né, lutando contra vários cistos que eu apresento nos ovários desde a minha adolescência. Aí ele olhou para ela e disse assim: mas você tem certeza que apresenta essa enfermidade? Porque aqui, se você tinha, você foi curada, porque aqui não tem nenhum vestígio de cisto nenhum. Então, é algo maravilhoso, né? A gente poder estar cuidando das pessoas com as forças da natureza, tá? Então, é claro que para preparar uma garrafada a gente precisa ter muito cuidado, porque tem ervas que algumas pessoas têm alergia. Então, o que é que eu recomendo? É que você procure sempre alguém que tenha o conhecimento ou para preparar ou para lhe orientar nesse preparo, certo? Principalmente alguém que já tem o conhecimento das ervas, porque o que é que acontece? Já aconteceu caso de pessoas viu na internet, foi lá na feira, tentou comprar a erva e a pessoa que estava lá oferecendo a erva não vendeu a erva que a pessoa precisava. Então a pessoa quase que morre, não sabia fazer o uso da dosagem correta, né, e foi parar no hospital. Depois, foi, com muito tempo, veio conversar comigo e eu orientei direito e está fazendo tratamento tranquilamente. Então, nessa questão, nesse período de pandemia, eu vou dar um relato a vocês que várias pessoas já me procuraram para fazer curso online de fitoterápicos, né, de fitoterapia. E eu ainda não fiz, justamente pelo fato de que eu gosto que as pessoas saibam as propriedades medicinais das plantas, mas, além disso, reconheçam as plantas. Então, no curso online, eu posso até apresentar para vocês a planta, mas o cheiro, a espessura, tem algumas características da planta que você precisa ver a olho nu, até porque tem plantas que são muito parecidas umas com as outras, e a gente precisa ter certeza do que a gente está utilizando para não ter um efeito contrário, certo? Então, por isso que eu ainda resisto muito em fazer cursos de produção de fitoterápicos online, a não ser uma fruta que é mais comum a gente encontrar e dar uma receita básica assim. Mas a questão da garrafada, eu digo as ervas, mas assim, quantidade, essas coisas, eu prefiro que as pessoas procurem alguém que tenha mais experiência para produzir, para depois a gente não ter problemas.
certo? Então, tem garrafada para emagrecer, tem garrafada para limpar o útero, limpar o ovário, cuidar de corrimentos, tem garrafada para cuidar de problemas na coluna, na próstata, no fígado, para cuidar de problemas no estômago. E assim vai. A gente consegue, com as plantas medicinais, preparar essas garrafadas e acompanhando, né, primeiramente com a graça divina, com a orientação dos encantados, das encantadas, é, ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Então, é isso, a gente segue na luta. Eu estava falando agora há pouco do jatobá, e eu preciso dizer a vocês uma coisa importante. O jatobá, ele é uma árvore sagrada, né? E ela é tão sagrada que ela oferece para a gente o fruto, né? O fruto, ele é maravilhoso para tratar problemas de anemia, assim como o genipapo também trata problemas de anemia. Além disso, ela oferece para a gente a seiva, né, que é o vinho, que a gente chama do vinho do jatobá, que vai dar o vigor, vai ajudar na fertilidade, vai na disposição, é como se fosse um energético natural. E, além disso, tem um outro segredo que o jatobá nos oferece, que é essa preciosidade aqui, ó, a resina. Parece uma pedra, né? Mas, na verdade, quando a gente corta a árvore para tirar as suas cascas, ela solta um líquidozinho. Com os dias em contato com o, o ar, ela vai solidificando. E essa resina é tão poderosa que ela é capaz de afastar os espíritos ruins, mais perigosos, trevosos que estiverem em torno da pessoa. E a gente não encontra com facilidade nas feiras, nos locais por aí vendendo, não. A gente tem que ir para a mata, pedir permissão à natureza para ela nos ofertar. Nesse final de semana, eu dando curso, né, para algumas pessoas de fitoterápicos, eu quis levá-los para ver essa experiência. A gente foi num jatobá, foi em 2 jatobás. A gente conseguiu a permissão para ele nos presentear com a resina. E em outro, fomos presenteados com as cascas, mas não tinha resina. Então, a gente vê que é a ciência da natureza que nos ensina que tudo tem o tempo certo para acontecer, tá? Tem uma outra árvore que é muito boa para tratar problemas respiratórios, para limpar os rins, né? Para cuidar de problemas no coração, que é a imbaúba. E alguns conhecem pelo nome de capeira. A imbaúba também pode ser usada para fazer lambedor, pode ser usada nas garrafadas para emagrecer, pode ser usado o chá para redução de pressão arterial. E a imbaúba, é interessante, a gente está chegando à lua cheia, né? No terceiro dia da lua cheia, a imbaúba ela coloca umas raízes externas, né? Além da a raiz que fica dentro da terra, ela coloca umas superiores. Quando a gente dá um corte nessa raiz, ela oferece água. A partir do terceiro dia da lua cheia, às 6 horas da tarde, pontualmente, você pode ir lá. Fale com a imbaúba, peça permissão a ela para fazer o corte. Coloque uma garrafinha, ela vai passar a noite toda pingando a água preciosa. Essa água limpa os rins, essa água cuida do coração, das artérias do coração. Essa água, ela ajuda na melhora da imunidade. Então, eu já cuidei de pessoas também usando a água da imbaúba, mas quando é 6 horas da manhã, ela para de dar água. Então, ela começa às 6 da tarde e vai até às 6 horas da manhã. Quando é à noite, ela começa o processo novamente, isso durante o período da lua cheia. Isso é mística da natureza, né? Que está ali para nos ofertar as suas propriedades medicinais, sua riqueza, para cuidar da nossa saúde, para nos trazer a vida e o bem-estar. Né? Um outro recurso que a gente pode estar utilizando, né, que é a produção de pomadas naturais, que não é difícil de se fazer, não. A gente precisa de quê? De ter as plantas necessárias. Essa daqui é uma pomada que a gente produziu esse final de semana, é composta por 20 ervas. Faz a extração dos óleos, utiliza a cera de abelha, utiliza as plantas
e aqui está o resultado. É uma pomada altamente cicatrizante, que também tem o cuidado de um tanto de gente fazendo uso dela. Hoje até encontrei uma pessoa que faz uso, diz assim, ainda não encontrei uma situação, uma enfermidade que essa pomada não cure, né? E geralmente as pessoas que usam, dizem, ela cura tudo, ela serve para tudo, né? Porque é a reunião, né, de forças da natureza em um produto só, que dá para cuidar de problemas externos, né? De problemas de pele, de furúnculos, de coceiras, né? Até caso de psoríase a gente já tem tratado com essa pomada. Então, ela é maravilhosa. Eu sou suspeita, muito suspeita para falar, né? Mas é um dos recursos que a gente utiliza. Com as plantas medicinais a gente consegue fazer sabonete, consegue fazer shampoo, condicionador. Nesse período de pandemia, algumas pessoas que foram acometidas pelo Covid-19, e eu tenho até um relato aqui em casa, foi minha filha mais nova, né? Eu não fui nesse período, mesmo cuidando de um tanto de gente, eu não cheguei a ser contaminada pelo vírus. Mas eu cuidei da minha filha, que depois que ela teve Covid, passou uns dias, o cabelo começou a cair, ela teve uma queda de cabelo grande, que eu já estava até ficando preocupada, mãe, eu vou ficar careca. E ela já tinha um companheiro, então quando ela veio aqui em casa, eu disse, minha filha, eu vou preparar um shampoo com ervas para você, mais forte, e você vai usar. Ela precisava ir no dermatologista, mas, porém, por causa do período de pandemia, então, os atendimentos eram limitados, ela não estava conseguindo agendamento, né, uma vaga com atendimento pelo SUS, e eu fiz o shampoo em casa, ela usou. Em uma semana que ela já estava usando o shampoo e o condicionador, ela já já estava obtendo o resultado, e graças a Deus ela conseguiu, né, vencer esse mal que estava afetando a vida dela. Então, nesse período de pandemia, além dos fitoterápicos, eu também atendi várias pessoas fazendo uso de massagens, né? Utilizando os recursos naturais, massagem com pedras quentes, com pedras frias, massagem com cabaça, massagem com conchas, porque muita gente também apresentava, além das dores físicas, problemas emocionais, precisava relaxar, precisava ter um momento de descanso, né, da matéria. Então, atendi muitas pessoas e atendo praticamente todos os dias, né, dando o melhor que posso, sendo um instrumento, sendo aquele palitinho de fósforo que a gente utiliza para acender, um exemplo, um cachimbo, e depois que o fogo é levado para o cachimbo, a fumaça sobe e cumpre a sua função. Eu me sinto assim, um palito de fósforo, não sou nada não. Mas enquanto eu puder ser algo de melhor na vida de alguém, eu estou cumprindo a missão que me foi confiada, né? Algumas pessoas perguntam, Sanderlinho. mas você faz parte... Diga, Alexandre. Não, fale, depois eu continuo perguntando, por favor. E algumas pessoas perguntam assim, mas você repassa esses conhecimentos para alguém, né? Hoje em dia as pessoas se interessam por isso. A gente não consegue encontrar muita gente interessada, não. Mas quando eu me deparo com parentes ou com pessoas que também não são indígenas, mas que querem ter o conhecimento para ajudar outras pessoas, a gente repassa esse conhecimento. Até porque eu não quero morrer com ele, não. Quero mais é que outras pessoas conheçam, descubram o valor que as propriedades de cada planta têm, os benefícios que ela pode fazer para alguém, porque, às vezes, como eu falei no início, a planta está do nosso lado gritando que quer nos ajudar e a gente não consegue ouvir, porque a audição precisa ser outra, né? Então, hoje eu faço parte da MIP, Articulação de Mulheres Indígenas da Paraíba, né, que são mulheres que buscam fortalecer tanto na etnia potiguara quanto tabajara e nas outras etnias que estão se levantando na Paraíba, para fortalecer essas práticas de cura, essas práticas ancestrais de cura. Amanhã mesmo eu vou estar na aldeia Barra de Gramame, à tarde, né, por volta de 1 hora, dando uma palestra sobre como a gente fortalecer essas práticas também. Então, é outra etnia que eu gosto muito, que eu tenho pessoas conhecidas e estarei lá com eles. Faço parte também, acompanho, na verdade, o grupo do Pajé Isaías, que é um projeto que ele realiza, né, que ele desenvolve, que é os Guardiões da Ancestralidade. Pajé Isaías
Ele reside na aldeia Lagoa do Mato e desenvolve um trabalho belíssimo, no qual é composto por crianças, adolescentes, anciãs e anciões, que todo dia da lua cheia, primeiro dia da lua cheia, estão reunidos para a gente ritualizar, reverenciar a natureza sagrada e pedir as orientações. Então, a gente tem esse trabalho toda a lua cheia na aldeia Lagoa do Mato, estamos reunidos, inclusive, na sexta-feira a gente começa o ritual às 16 horas, perdão. Às 4 horas da tarde, a gente está na aldeia Lagoa do Mato, começando o ritual que tem hora para começar e se estende por volta das 8, 9, 10 horas, a hora que os encantados e encantadas nos conduzirem, né? E é um trabalho muito lindo, que é feito de repasse dos conhecimentos para essa juventude, que tem sempre a orientação dos anciões, né, que são aqueles que guardam, né, os conhecimentos ancestrais. Pajé Isaías é bem mais jovem do que eu, e geralmente quando as pessoas dizem assim, pajé, imaginam um ancião, né, e quando se depara com alguém mais jovem, fica um pouco inseguro, mas quando vai se deparando com o que, na verdade, a gente faz, a gente se desdobra para fazer, aí vai perdendo um pouco dessa desconfiança. E também nesse trabalho, ele desenvolve, né, voluntariado, aquelas pessoas que quiserem fazer doações, daqui a pouco o pessoal vai estar aí exibindo o número da conta, que eu já passei aí no privado, para quem quiser fazer as doações, porque é um trabalho que exige de nós compra de material, repasse dos conhecimentos, né? E ajudar essa turma indígena que está querendo, desejando levar em frente, diante de tantas coisas que querem apagar esses conhecimentos ancestrais que nós trazemos e queremos fortalecer, tá? Então, é importante eu frisar isso para vocês. E na MIP a gente também tem esse trabalho, como eu falei no início, de levar cestas básicas para as famílias que mais necessitam, depois entrar em contato, que a gente soma forças para fazer com que mais parentes estejam tão bem quanto a gente está. E quando precisarem também visitar o território indígena, venham com respeito, primeiro em lugar, respeito ao chão que você pisa, ao ar que você respira, à vida, à dádiva, ao presente de mais um dia de vida que vos é dado. Pise com cuidado, pise com respeito, né? E busque sempre ir conduzido por alguém que conhece e que vai lhe fazer vivenciar momentos maravilhosos. Desde o ritual da lua cheia até o mergulho nas cachoeiras, banho no Rio do Gozo, né? Visita a Casa dos Pajés, e assim por diante. Não estou muito para falar aqui, não, porque eu sou suspeita para falar, já disse. Mas o meu lugar tem riquezas maravilhosas que vai curar você física, espiritualmente, emocionalmente. Eu sei que o nosso objetivo é cada vez mais proporcionar o bem, tá? E uma Maravilha. dica importante com relação ao jatobá, para eu não esquecer, o jatobá, ele também a gente pode utilizar a casca dele para fazer o xarope, e com esse xarope a gente pode utilizar no nebulizador. Ele substitui o Berotec e o Atrovento, que a gente costuma tanto ser tratado. Eu digo costuma porque durante minha vida, grande parte da minha existência, eu sofri muito de problema de asma. E minhas avós que se viam aperreadas, tanto materna quanto paterna, para estar cuidando de mim e buscando a minha cura. E eu só fui receber a minha cura, de fato, quando um dia eu achava já que eu ia morrer. Para vocês terem ideia, eu andava com nebulizador nas costas para onde eu fosse. Tomava nebulização a cada 2 horas, porque parece que era o tempo de vida, de efeito que o remédio tinha. E até que um dia, no terreiro de casa, eu disse, eu vou morrer. E na mesma hora eu escutei a espiritualidade me dizendo, você está assim porque você quer. E na hora eu refleti assim, mas como que eu estou assim porque eu quero? Quem é que está doente porque quer? E a espiritualidade novamente me disse, você está assim porque você quer. Faça como sua avó fazia e você vai encontrar a cura que você precisa. E eu fiquei, mas vou fazer tanta da coisa, o que é que eu vou fazer? Mas o que é que eu precisava fazer? Primeiro, cuidar da minha cura. E em seguida, eu estaria recebendo a missão de colaborar na cura de outras pessoas. E assim foi feito.
Eu posso dizer a vocês que há mais de 8 anos não perturbo nenhum médico por causa de crise de asma, não perturbo nenhuma enfermeira para estar colocando, injetando drogas nas minhas veias. Eu respiro bem, eu cuido, sou cuidada na medida que me dou e vou seguindo a vida. Enquanto me for permitido, eu estou fazendo a minha parte, né? Mas a gente sabe que é um trabalho muito árduo, né? Eu falei para vocês no início que eu sou mestranda em ciência das religiões e a minha área de pesquisa é justamente a influência das entidades espirituais na vida do povo potiguara, né? Eu pesquiso especificamente as interferências, né, intervenções da comadre Fulozinha, da Mãe d'Água, das bruxas de Coqueirinho, são entidades míticas, né, especificamente do nosso território, e sem deixar, né, de falar daquela que está ao meu lado todos os dias me orientando, que é a Cabocla Jurema. Então, são essas entidades que eu dou destaque e trago relatos na minha pesquisa da influência delas no cotidiano, nas minhas práticas e nas vivências que eu vou encontrando e escutando os relatos no meu povo. Então, eu tenho essa missão de levar e vou levar até o dia que me for permitido. E assim como as bruxas que foram perseguidas, eu também sofro perseguições. Mas enquanto eu tiver ciência que eu estou fazendo bem, que eu não estou fazendo mal, estou cumprindo com a minha missão aqui na Terra, eu vou seguindo em frente, independente das consequências que estão adiante, tá certo? E se eu moro na aldeia, se eu moro fora dela, isso não é importante. O importante é que o povo me acha. E às vezes as pessoas, mas você gosta de ser chamada como? Eu disse, minha gente, o endereço é o mesmo. Sanderline, Amanaci, Sandra, Índia, seja lá, o endereço é o mesmo. O importante é você encontrar e a gente poder, com o auxílio do grande espírito, né, dessas espiritualidades femininas, dessas mulheres míticas, ajudar quem está precisando e fazer o melhor que é possível. Tá? Eu estou aberta aqui para as perguntas e fiquem bem à vontade. Maravilha, Sanderline. Fico muito tocado e acho que todos que estão acompanhando aqui também devem estar bastante tocados com o seu relato pessoal. São aí cerca de 900 pessoas agora acompanhando a gente por aqui. E acho que você traz muito conhecimento e também muita sabedoria nos teus relatos. Você falou que brincava com as pessoas daí sobre produzir um livro, né? Eu digo para você que isso não deve ser só brincadeira, não, viu? Estaremos ávidos para que esse conhecimento possa ser também materializado em um texto, em uma obra, e não tenho dúvida que isso pode ajudar também muitas pessoas que talvez não acessem de outra forma esse conhecimento. Te dizer também que eu fico muito tocado com esse projeto que vocês fazem, né? Acho que foi muito importante a divulgação. Acho que muitas pessoas que acompanham aqui o curso vão ter também essa motivação de colaborar, de contribuir como for possível. A gente passou o teu contato aí circulando, acho que em breve o pessoal está passando o contato também dos dados bancários, enfim, com a possibilidade aí de fazer contato com vocês e poder contribuir de algum modo para que esse projeto siga crescendo. Tomando de empréstimo algo que Ricardo, que é um dos nossos colegas aqui do curso da coordenação do curso de Saberes Ancestrais, diz, isso também é dito pelo Ailton Krenak, né? Que em algum nível a gente está vivendo um reflorescimento nesse momento desses saberes ancestrais. Eu acho que essa presença de quase 1.000 pessoas que têm acompanhado quinzenalmente ao vivo nosso curso aqui, né, fala dessa busca, né, que é uma busca de reflorescimento mesmo, né, de reconexão e de toda uma visão mais profunda sobre todo esse processo tão difícil de colonização que todos nós vivemos e nossos ancestrais viveram e nós ainda seguimos vivendo. E aí eu queria
com base em algumas perguntas que surgiram aqui, pedir para que você contasse um pouco mais assim dessa tua história, dessa tua formação como pajé, né? Que você pudesse contar um pouquinho mais aí de como foram esses caminhos e percursos, né? Porque isso é um desafio também, né? Imagino que todo o processo de colonização que nós vivemos, todas essas questões relacionadas aos preconceitos, toda essa orientação que você seguiu para uma formação acadêmica, isso tudo deve ter sido bastante desafiador conciliar com essas memórias que você traz tão afetiva da tua avó, né, com esses conhecimentos que você é, preserva o aroma, né, e tantas outras coisas. Então, se você pudesse falar um pouco dessa tua experiência, acho que isso pode ser muito enriquecedor também para o nosso aprendizado. Isso. Então, como eu falei anteriormente, né, eu passei um tempo da minha vida muito doente, era cuidada pelas minhas avós maternas e paternas, porque cada final de semana eu estava com uma. Minha mãe não tinha muito tempo de cuidar da minha saúde, porque também era uma mulher que assumiu 5 filhos muito cedo, né? Meu pai a deixou e ela tinha que se virar. Então, minhas avós, final de semana estava na casa de um, final de semana estava na casa de outra, e eram quem cuidavam de mim. E assim, eu sempre fui uma criança muito curiosa. Então, minhas avós sempre traziam umas meizinhas. Meizinhas a gente costuma chamar dos preparos, né? Dos preparados que nem sempre a gente sabe o que tem lá. Tem umas místicas, né? Tem uns segredos que quem toma não pode saber o que tem naquilo que está tomando. Mas por eu ser muito curiosa, eu sempre descobria o que é que eu estava tomando. Então, dizem que quando a gente descobre, a gente perde o efeito. Eu sei que amenizava, mas não tinha a minha cura das enfermidades. Até que depois, já na fase adulta, já tinha casado, já tinha tido 3 filhos, e cheguei ao processo de separação, de divórcio, foi que eu tive mais liberdade e tempo para adentrar nos rituais indígenas. E eu comecei nos rituais indígenas a partir do grupo de juventude, né? É uma turma de jovens indígenas que participavam dos movimentos no colegiado territorial, né? E houve uma época que era bem forte, né? Em algumas regiões. E eu fazia parte do território da Zona da Mata Norte. E nos eventos eu comecei a participar dos rituais de Toré. Depois fui fazer uma segunda graduação. Eu já era pedagoga e, como estava com um pouco de tempo livre, prestei vestibular. Na época de vestibular, passei para o curso de letras. E no curso de letras, na UFPB, eu tive contato com mais outros indígenas. E a gente tinha a missão de, em alguns eventos, fazer a abertura dos eventos com os rituais de Toré. E sempre as pessoas me chamavam para ajudar no Toré. E interessante que eu entrava com tanto respeito, com tanto cuidado, porque eu sempre fui de analisar, né, o que a gente cantava, o que a letra dizia, de sentir, de fato, mergulhar na conexão espiritual e com a nossa ancestralidade, que tinha momentos que as pessoas, quando terminavam o ritual, diziam assim, tu fica diferente durante os rituais, né? Tu fica diferente durante os rituais. Eu dizia, diferente por quê? E eu achava que era tudo muito normal. Mas já era a espiritualidade me usando na condução dos rituais. Depois eu fui participando de rodas de torés maiores, onde tinha os anciões, pessoas mais experientes, e eu sentia muita força, eu sentia o auxílio da espiritualidade naqueles momentos. E foi dentro da universidade que eu fui encontrando algumas oportunidades também, além do território indígena, para estar fortalecendo a espiritualidade. E fui muito usada, né? Foi muito ungida, posso dizer assim, de modo muito especial pela Cabocla Jurema, que é a mentora espiritual que me conduz nos rituais, que me orienta nos cuidados com as pessoas. E eu fui descobrindo que, à medida que eu me entregava, esse trabalho ia crescendo, as pessoas iam procurando mais, até o ponto de
começarem, né, através do grupo que eu participava, do grupo de mulheres indígenas, a atribuírem a mim o nome de pajé. E eu sabia as consequências que esse nome tinha, porque o fato de ser mulher era uma, o fato de não morar na aldeia era outro, o fato de preconceito, de perseguição, o fato de ser uma mulher separada, né, com 3 filhos, o fato de enfrentar os preconceitos, os olhares e julgamentos e não baixar a cabeça. Tanto que eu enfrentei pessoas dentro da universidade, eu enfrentei pessoas, até mesmo parentes mesmo, que se levantavam e questionavam meu pertencimento, questionavam o que eu fazia, se de fato era eu que fazia. Alguns começaram a criticar, mas eu acho muito bonito o meio que a espiritualidade usa para trabalhar, porque quem mais me criticava também chegou o tempo de precisar de ajuda, e eu me senti tão pequenininha dentro daquela situação, mas eu sabia a grandeza do que a espiritualidade ia fazer na vida dessas pessoas, e me pus a ajudar, sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, não baixar a cabeça diante das dificuldades, saber de fato a responsabilidade que tem o trabalho que nos é confiado e assumir a missão que nos é confiada, com muito amor a cada dia, independente de quem chega para ser cuidado, né? Eu lembro de um dia eu estar preparando uma garrafada e a pessoa entrou em contato comigo via WhatsApp, e o que é que acontece? Quando eu estou preparando a garrafada, eu escuto a espiritualidade conversando comigo e dizendo assim: você sabe para quem é essa garrafada? Eu disse: sei, essa garrafada é para fulano, uma moça que pediu ajuda e está precisando. E acabou que ela me sorriu, deu uma risada perto do meu ouvido, e eu estranhei aquela risada, eu disse: ela fez, essa garrafada é para fulana, aquela pessoa que te fez tanto mal. E eu fiz assim: como assim? Mas não é assim. É, e eu vou lhe mostrar que é. Então, a garrafada tinha que passar, no mínimo, 3 dias descansando para eu poder passar para a pessoa que ia tomar. E quando foi no dia de entregar a garrafada, eu tive a revelação que era a pessoa que, de fato, ia tomar a garrafada. E eu fiquei assim. Só que a pessoa não chegou a tomar a garrafada porque conseguiu obter o que precisava por outros meios e dispensou a garrafada. Mas eu tive a confirmação para quem era. Mas eu não desperdicei a garrafada no mesmo dia. A garrafada foi destinada já para outra pessoa que estava precisando também, estava sofrendo do mesmo problema. Mas eu fiquei muito impressionada, porque eu disse assim: meu Deus, a pessoa já me fez um mal tão grande, não teve coragem de chegar até mim, a minha pessoa, para pedir, e utilizou de outros meios, de outros recursos, para ser ajudada. E eu ia ajudar da mesma forma, né? Eu lembro muito bem que um dia, no ritual da lua cheia, quando o caboclo do pajé Isaías veio conversar comigo, e eu levei o meu primeiro cachimbo para ele consagrar, e ele chegou e me disse assim: use sempre para o bem, nunca use para o mal. E aquilo foi muito forte, né? E eu acatei aquela decisão, aquela missão de usar apenas para o bem, não só o cachimbo, como tudo aquilo que eu faço. Nesse período de pandemia, também me deparei com algumas situações de mulheres que me procuravam com o objetivo que eu preparasse garrafadas para abortarem. E eu não fiz. E não acho que estava errada em não fazer. Porque eu sei que eu não sou responsável pelo que a pessoa faz com o que eu produzo. Mas eu tendo ciência do que vai ser feito, eu prefiro evitar. Então, aconselhei várias pessoas a procure outras pessoas se você quiser, mas a minha ajuda você não vai ter nesse momento, nessa situação. Se precisar de outro, por outra razão, tudo bem, mas por essa não. E é assim, a gente vai trabalhando e a espiritualidade vai nos revelando, né? Já me deparei com várias pessoas que me criticavam e depois vinham com aquele fingimento, falar, pedir ajuda, e a gente tem que agir de uma forma que não sabe de nada,
e que está tudo bem, e que vai ficar bem, e a gente está ali para ajudar, né? E se eu fosse relatar as coisas que a gente já vivenciou nesse período, gente, até as 10 horas era pouco, menina. A gente entrava uma semana e ia bem mais. Mas eu sou muito feliz, né? Pela graça de compartilhar com um tanto de gente que eu perdi a conta, não tem como calcular. E já passaram, precisaram de ajuda, e eu pude, de alguma forma, ajudar na cura, na melhora, né, dessas pessoas. Eu me recordo bem uns trabalhos que eu estava desenvolvendo no hospital próximo daqui, hospital de vez. Na verdade, eu precisava fazer uns atendimentos voluntários presenciais, e eu procurei o hospital. E quando eu procurei o hospital, a equipe me recebeu muito bem, e eu pude acompanhar alguns casos de doentes, nos quais eu só podia, no máximo, ou fazer massagem, ou impor as mãos nos leitos dos hospitais. E lá, mesmo eu estando no meu jaleco, alguns recursos como pomada natural, óleo e outras coisas eu não podia usar, porque tinha que passar por um conselho, uma aprovação, e aquilo me doía muito, porque eu sabia que podia fazer muito mais por aquele paciente, mas no momento só estava fazendo o que me era possível. E às vezes até chegava assim, aqui eu não posso não, mas se você for ao meu encontro, deixe comigo que eu sei o que usar. Então, eu gostaria muito que os hospitais se abrissem para essas novas formas de cura, né? E pudesse, de fato, auxiliar um pouco mais, principalmente aqueles que mais precisam. Tá? Estou aqui à disposição, senão eu sei que tem um bocado de perguntas por aí esperando, né? Mas estou aqui para vocês. Sim, mais uma pergunta que chega, né? Eu acho que é impossível da gente não se encantar com essa sua beleza, né? Com o cocá, com os colares, com a pintura, né? E não sei se você pode falar um pouco sobre isso também, né? Sobre o Exato. significado, né? Essas sementes do que são, porque isso Tá tudo também certo. faz parte de uma proteção, de uma ritualística, né? E acho que são muitas Isso, coisas que interessantes também para que a gente possa te ouvir. sim. Esse cocá aqui é um dos maiores cocares que eu tenho, é o cocá da Cabocla Jurema, é dela porque foi um presente que eu a presenteei por tantas coisas maravilhosas que ela faz na minha vida e na vida de tantas pessoas. O cocá é um elemento, é um adorno, né, de proteção da cabeça, que a gente que cuida de muita gente, a gente precisa estar se protegendo, senão acaba absorvendo a energia, né, o mal que está na pessoa, e se não se cuida, adoece também. Eu lembro até agora, falando isso, que minha mãe achava muito ruim quando o povo chegava para minha avó cuidar, porque tinha casos que vó adoecia. E mãe dizia assim, o povo saía bom e minha mãe ficava doente, eu não gostava disso, né? E já aconteceu vários casos aqui em casa de cuidar de pessoas também, e eu acabar adoecendo, mas depois que eu fui sendo orientada como me cuidar, isso não acontece com frequência, né? É uma raridade acontecer. Mas fora o colar, o cocá, eu tenho aqui um colar que é feito de semente de aguaí, é para proteção também. E esse daqui, esse colar, quem produz é os artesãos lá da aldeia São Francisco. É um colar também utilizado. Na verdade, as suas sementes, ela tem uma sabedoria ancestral, né, que a pajé Fátima utiliza lá na aldeia São Francisco, em Bahia da Traição, para ter a revelação de quando a mulher está gestando, se vai ser menino ou menina que está sendo gerado no ventre materno. Então, tem uma ritualística com essas sementes. Tenho também aqui um outro cocá que está aqui embaixo, que também é o da Cabocla Jurema, o cocá de penas de periquito, né, e de arara. Aqui nas minhas mãos eu tenho também outros adornos, né, que estão representados com as pinturas indígenas. Esses são feitos de miçangas. Aqui tem uma pintura pintura da Jurema, a folha da Jurema, né, que representa a árvore Jurema, mas também toda a espiritualidade e o poder das plantas medicinais que está em torno
da árvore Jurema, da cabocla Jurema. E tenho aqui a pintura da colmeia, que também é uma pulseira de miçangas, feita pela artesã indígena, que mora na Baía da Traição, que agora, eu não estou lembrando o nome dela, mas é Tara Produções, acho que eu vou para Talita, é Talita que produz, eu não podia errar não, Deus me livre. Talita é uma artesã de mão cheia que produz. Esses meus brincos aqui foram produzidos também pelos parentes Funiô. Eu estive com o povo Funiô visitando a Casa dos Pajés esse ano, também no mês de fevereiro. Então, eu pude trazer algumas maravilhas. E como eu trabalho com a cabocla Jurema, é uma cabocla que gosta de muitas penas, então quanto mais penas para ela, melhor, né? Então, também são frutos de alguns presentes de atendimentos que eu faço, o pessoal gosta de presenteá-la. Então, tá aqui os meus adornos. A pintura é feita com urucum, que é esse fruto aqui, ó, que alguns chamam de coloral, né? Ele tanto pode se apresentar na cor vermelha por fora quanto verde, mas por dentro o fruto é vermelho. Eu vou abrir para vocês verem. E o urucum, a gente utiliza ele para fazer as nossas pinturas faciais, corporais, né? É uma pintura que sai no mesmo dia, se molhar, sai. Mas com o urucum também a gente consegue fazer suco para reduzir hematomas, dores, pancadas, né? Curar até osso quebrado, a gente usa o urucum para os nossos tratamentos. Faz o suco, né? Eu tô aqui falando e manhã tá aqui do meu lado, soprando, eu vou falando, ela não se contém, fica dizendo também para que serve. E tem as folhas do urucum, que com ela também a gente consegue combater problemas de colesterol e diabetes, tá? E eu utilizo geralmente 10 folhas para 1 litro de água, faz o chá e fica tomando. Então, é isso. No momento, é com nessas proteções que eu estou aqui adornada. Fora isso, a gente faz muito banho de ervas, a gente faz defumação com cachimbo, né? Então, tem toda uma preparação de proteção para se proteger e cuidar das pessoas que necessitam de ajuda também. Maravilha, Sanderline. Gratidão. Que bom a Gratidão, presença. Parente, né? Como? É uma gratidão, eu que digo, né? Porque você é parente também, né? Você tem Sim. sangue indígena, raiz ancestral, então precisamos ainda cuidar disso, viu? Mexer com essa sua espiritualidade aí, a gente vai ver muita coisa boa aflorando, se Deus quiser. Sim, com certeza. Eu sou um irmão aí da Jurema, tô nessa jornada também. Não é à toa que eu estou aqui nesse curso, mergulhando nas aprendizagens, né? Me reconectando também com a minha ancestralidade indígena. E eu me lembrei agora da minha avó contando histórias da minha bisavó, de que ela botava o ouvido na terra para escutar coisas. Então ela dizia que era muito comum, quando ela tinha dúvidas sobre algumas coisas, ela botava o ouvido na terra e escutava. Eu não sei se isso é algo que vocês ainda cultivam, mas eu me lembro que minha avó contava histórias como essa. Então, aqui, geralmente, eu utilizo, para chamar os encantados, né, conversar com eles, esse instrumento aqui de força, que é o maracá, que é utilizado por muitos povos, muitas etnias. Eu utilizo o cachimbo para conversar com os ancestrais. Eu converso com as plantas, eu converso com os rios, com a cachoeira, com os elementos, né, que estão vivos e têm seres espirituais presentes neles, tanto que para a gente entrar na água, na cachoeira, no rio, a gente pede permissão. Para entrar na mata, a gente pede licença. Para tomar banho de mar, pede licença também. Certo que nem todo indígena você vai encontrar fazendo isso. Porque com o período de colonização, com as perseguições, com as questões de preconceito, muita gente foi deixando alguns desses costumes de lado. Mas eu sempre busco
fazer com que as pessoas estejam conscientes que é necessário a gente pedir permissão para entrar na casa que não é nossa por presente, mas existem seres guardiões desses espaços sagrados, desses lugares sagrados, e a gente precisa reverenciar, precisa estar atento para ouvi-los, porque eles têm sempre algo para nos dizer, para nos oferecer, né? E geralmente quando eu vou fazer um ritual com alguém na mata, as pessoas, mas o que é que vai acontecer? Eu disse, gente, tenham calma. O que vai acontecer com uma pessoa não quer dizer que vai acontecer do mesmo jeito com outra, porque os espíritos que habitam esse lugar, eles sabem muito bem a necessidade de cada um e também tem várias formas de agir na vida de cada um de nós. Então, eu me sinto muito honrada, né, de ser aquela que vai levar, né, para o caminho da cura. É uma das, né? Não sou a única, graças a Deus, que tem muito mais gente ainda resistindo, mesmo diante dos preconceitos, das situações que vivenciamos. Algumas pessoas me perguntam, mas por que o nome indígena é Amanassi, né? O nome Amanassi surgiu de um dia que eu fui fazer um ritual na beira do rio, e nesse dia a gente era o grupo de mulheres que ia fazer esse ritual, a gente tinha decidido a cada uma descobrir seu nome indígena. E quando eu estava caminhando, saí de casa, estava um sol lindo, maravilhoso. Quando eu já estava me aproximando do rio, caiu aquele torrencial de água. Era chuva com força, chuva, chuva, chuva. Eu disse, meu Deus. E eu deu tempo de, no caminho, entrar na universidade, e na época eu fazia parte do PET Indígena, Programa de Educação Tutorial da UFPB, e eu fui lá na sala. Quando eu entrei na sala do PET, eu fui ao computador pesquisar qual era o nome indígena que estava relacionado com a chuva. Então, como eu era mais velha do grupo, as pessoas me tratavam como mãe, tinha essa relação de mãe, sempre me chamava de mãe, entendeu? Então, tem alguma coisa com mãe. E quando eu fiz a relação com a chuva, eu descobri o nome Amanassi, que quer dizer mãe da chuva. Então, eu sempre digo às pessoas, quando a gente vai ritualizar, não se preocupe se caírem umas gotinhas de água, não, que isso é bem tranquilo. Relação com a espiritualidade é a minha ligação com as águas. Então, foi assim que surgiu o nome Amanassi, né? E Potiguara, por ser da etnia potiguara, então, é só algo que eu queria explicar, mas o endereço é o mesmo, chega na mesma pessoa, no mesmo lugar, então a forma de se conectar vai permanecer, tá? Mas é muito bonito esse significado, né? E traz toda uma dimensão muito profunda a Manassi. E algumas pessoas aqui foram também perguntando sobre os rezos, os cantos, né? Se tem alguns rezos específicos para colher as ervas. Você foi falando agora, né, de que está sempre pedindo permissão, pedindo licença. Você está sempre nessa presença da espiritualidade, da Cabocla Jurema. Não sei se você poderia compartilhar conosco algum rezo, algum canto que seja significativo, que possa inclusive contribuir aí nesse momento com nossa conexão energética e que sirva também para agradecer e para saudar essa oportunidade que estamos tendo nessa tarde hoje de compartilhar tanta sabedoria. Podemos sim. Com a permissão dos caboclos e das caboclas de pena, com a permissão da Cabocla Jurema, dos meus ancestrais, das curandeiras, rezadeiras, raizeiras, das pajés, benzedeiras, com a permissão da nossa ancestralidade, dos pajés, dos caciques, de todas as lideranças, todos os espíritos, entidades espirituais que habitam a mata, a natureza sagrada, as águas, o fogo, o ar. Com a força de toda a Jurema sagrada, que nos guia, nos orienta e nos fortalece nessa luta nos dias difíceis.
Eu tava na Jurema pra quem mandou me chamar. Eu tava na Jurema pra quem mandou me chamar. Quem chegou aqui agora, quem chegou foi eu. Quem chegou aqui agora, quem chegou foi eu. O galo cantou, o dia nasceu. O galo cantou, o dia nasceu. Quem chegou aqui agora, quem chegou foi eu. Quem chegou aqui agora, quem chegou foi eu. A Jurema deu e a Jurema dá. Caboclo bom pra trabalhar. A Jurema deu e a Jurema dá. Cabocla boa pra trabalhar. Chama a cabocla de pena, eu chamei ela pra vir me ajudar. Chama a cabocla de pena, eu chamei ela pra vir me ajudar. Cadê a força da Jurema? Cadê a força que a Jurema dá? Cadê a força da Jurema? Cadê a força que a Jurema dá? Ô cabocla de pena, tem pena de mim, tem dó. Ô cabocla de pena, tem pena de mim, tem dó. Ô caboclinha da Jurema, eu dancei no seu toré para me livrar das flechas dos tapuias. Ô caboclinha da Jurema, eu dancei no seu toré para me livrar das flechas dos tapuias canindé. No pé do cruzeiro Jurema, eu danço com meu maracá na mão. No pé do cruzeiro Jurema, eu danço com meu maracá na mão. Pedindo forças ao meu Pai Tupã, que abençoe a todos meus irmãos. Pedindo forças ao meu Pai Tupã, que abençoe a todos meus irmãos. Oh, Ana, Rê, oh, Ana, Rê, oh, Ana, Rê. Oh, Ana, Rê, oh, Ana, Rê, Ana, Rê, oh. Oh, Ana, Rê, oh, Ana, Rê, oh, Ana, Rê. Oh, Ana, Rê, oh, Ana, Rê, Ana, Rê, oh. Salve a Jurema Sagrada, salve a força encantada, salve o poder que existe nas plantas medicinais, salve os encantados, as encantadas, salve os caboclos e caboclas da Mata Virgem, as caboclas e os caboclos de Pena, salve a cabocla de Lema, salve todos. Assim seja, assim é, assim será. Salve a força, salve a nossa ancestralidade, salve a espiritualidade que nos cerca, que nos cuida, que nos orienta, que nos guarda de toda espécie de mal. Axé, Auerê, Aiquiguabe, assim seja, assim é, assim será. Salve! Que maravilha!
Temos aqui centenas de comentários das pessoas saudando, agradecendo esse lindo canto, se emocionando, sendo tocadas com a beleza desse canto e dessa força tão iluminada da Cabocla Jurema através de você, através desse fósforo. Que sou eu também, né, muitas vezes. Isso, que maravilha, Amanaci. Mas se tiver pergunta aí, Alexandre, pode pedir, colaborar e trazer, que eu não estou olhando o chat não, viu? Sim, muitos comentários agradecendo, tiveram muitos comentários ao longo da sua fala também, de pessoas que já te conhecem, que já assistiram aulas contigo na UFPB, né, de agradecendo a sua presença e muitos comentários bonitos e reconhecendo toda essa força e essa sabedoria que você traz. A gente está chegando ao momento final do encontro. Eu quero deixar o espaço aberto para você fazer aí seus comentários finais. Se puder, inclusive, falar desse encontro de pajés que você está indo participar, compartilhar um pouco disso, né, de todo esse movimento e de organização de vocês com essa medicina ancestral e sagrada. Acho que são informações muito ricas para compartilhar também. E desde já muito grato, quero informar todas as cursistas, os cursistas do nosso curso aqui de Saberes Ancestrais, que muitas pessoas às vezes têm sinalizado dificuldades de receber e-mail, mas dizer para que as pessoas possam se conectar nas redes sociais, com o Instagram do curso de Saberes Ancestrais ou do próprio Nux, para que essas informações sobre as aulas cheguem. A gente ainda tem mais 5 aulas pela frente, né? E são aulas que são muito preciosas. Uma das últimas perguntas que chegou sobre a Jurema, quero dizer para o Edson, que fez a pergunta, que a gente ainda vai ter vários encontros aqui, que a Jurema vai ser uma presença muito importante e sagrada, seja pela tradição indígena, seja pelos trabalhos de matriz africana, que também consagram, saúdam e reverenciam a Jurema, né? Então é isso. Vou me despedindo muito contente, muito encantado e renovado com esses cantos e passo a palavra para ti, Amanacê, para poder encerrar esse nosso encontro hoje. Que a força dessa fumaça leve paz, luz, proteção, sabedoria a cada uma que nos acompanha, que a força encantada nos conduza com essa fumaça que sobe e alcança lugares que a gente nem consegue imaginar. O encontro de pajés ele vai estar acontecendo em São Paulo, entre os dias 13 a 15 de agosto. Eu vou aqui da Paraíba, até o momento que eu tenho conhecimento, eu e o pajé Isaías. E é um encontro fechado, não está aberto para outros participantes, nem pesquisadores. A gente até gostaria de levar, mas não tivemos permissão. E é lá o momento que a gente vai com uma oportunidade de partilhar as experiências, né, os conhecimentos e adquirir outros com os demais parentes que também, como a gente, receberam a missão, né? Algumas pessoas perguntam como que você recebeu esse nome de pajé? Eu recebi o nome de pajé porque por conduzir os rituais de Toré, mas também por estar sendo chamada a cuidar de pessoas e ter um retorno de cura, né, de tanto física quanto espiritual. Foi um chamado que não foi fácil de aceitar, porque eu tinha muito receio das consequências, até pelo histórico de mulheres, né, que a gente conhece, que se depararam com situações de perseguição, mas dentro do que me é possível, eu tento fortalecer essas práticas ancestrais com muito respeito, com muito cuidado, com muito zelo, e levar, né, a cura de uma outra forma
para as pessoas que necessitam de cuidados, tá? Aquelas pessoas que puderem colaborar conosco, tanto comigo quanto com o Pajé Isaías nessa viagem, nos ajudem. Não é uma coisa que está sendo muito fácil, tanto que a gente comprou a nossa passagem de ida, mas a de volta a gente ainda não conseguiu, e a gente não pode ficar em São Paulo, a gente tem que voltar para Paraíba para cuidar do povo aqui, né? E a conta do Pajé Isaías, para quem quiser ajudar no projeto Guardiões da Ancestralidade, também está disponível, né? Esteve disponível durante essa live. Aquelas pessoas também que quiserem entrar em contato depois pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelas redes sociais, fiquem à vontade. Pode ser que eu demore a responder, porque eu estou muito ocupada, mas na medida que vou tendo tempo, eu vou respondendo a vocês, tá? E no mais, gratidão por essa oportunidade de partilha, de registro, e vamos caminhando, né? No mais, a gente se encontra em outros momentos, que vocês se sintam agraciados, abraçados, acolhidos por toda a força da Jurema, por toda a força encantada, pelo auxílio, né, da nossa ancestralidade, dos caboclos e caboclas da Mata Virgem. E quando você vê alguém querendo denegrir a imagem de um indígena, destruir um território indígena, não deixe não, se una na luta. Muito mais do que colocar um cocá e pintar o corpo, a gente precisa se revestir desse desejo de reverenciar a força encantada e ser um na luta, principalmente nesses dias difíceis que a gente está enfrentando, de luta, onde terras que estão sendo que já foram demarcadas correm o risco de serem atingidas, né? E outras que estão em processo de homologação, de reconhecimento, não serem. Então, vamos lutando com a força sagrada, seguindo em frente, e no que me for possível ajudar, a gente vai se ajudando, tá bem? No mais, gratidão. Espero te encontrar, Alexandre, em nossas terras, para você mergulhar nessas águas profundas da sua ancestralidade, das suas raízes, e assim como os outros. Grata à sua Valquíria, né, e a todos aqueles que encaminharam para esse momento acontecer. Eu só vou colocar o nome, vou esquecer o nome de algumas pessoas, mas eu sei quem são as pessoas. Então, grata sou. E no mais, estejam na luz, na paz e no amor. Bem? Gratidão, gratidão, gratidão. A gente se encontra, né? Vamos, eu espero me encontrar presencialmente, sim, contigo. Tomar um banho nessa Isso. cachoeira, abençoado por Amanaci, com água do rio, das chuvas, que assim Vamos. seja. E Então, uma pergunta que isso. surgiu aqui, se esses dados bancários que você está passando do Pajé Isaías, se é conta corrente ou se é conta poupança, você sabe dizer? Eu não sei te dizer, porque ele só me mostrou o número do cartão, Tá, mas faz o seguinte, as pessoas que estiverem interessadas em fazer a doação, entre em contato comigo, que eu tiro essa dúvida e informo direitinho a vocês. Eu vou conversar com ele e digo direitinho, tá bem? ótimo, tá ok. Durante Então, o percurso do ano, a gente ainda tem outros cursos que a gente está ministrando, né? O grupo de práticas integrativas complementares de saúde indígena, que é formado por amigos, por pessoas que abraçam a causa indígena, formada por indígenas. Temos um médico, temos um farmacêutico que também já passou por essa formação e está nos apoiando na produção. Então, a gente tem outros cursos. O próximo curso é agora, dias 17 e 18 de agosto, se eu não me engano, de Cone Hindu, que é um tipo de recurso de terapia que muitas pessoas fazem uso e recebe o nome de Cone chinês, Cone Hindu, quando, na verdade, é uma prática bem ancestral e que a gente tem um modelo diferenciado de usá-lo para tratar problemas de ouvido, rinite, sinusite, alinhamento energético e assim por diante. Eu não vou aqui divulgar muito, não. Vocês entram lá na página do Instagram e a gente tem mais informações. No mais, qual é a gratidão. página do Instagram? Qual a Sanderline página? Ribeiro é a minha página e tem a página também do Pixi, que é PICSI, Práticas Integrativas Complementares
de saúde indígena, tá? Vocês podem seguir qualquer um desses 2 Instagrams que vocês vão estar bem informados do que a gente está realizando. No mais, que a Jurema Sagrada abençoe vocês, com muita saúde, muita paz, e que tudo de melhor aconteça nas nossas vidas, e a gente respeite e reverencie a cada instante as plantas medicinais, porque nelas também estão os nossos ancestrais, né? Existem seres espirituais que as guardam e nos conduzem para elas. Fiquem atentos às plantas que nascem ao redor de vocês, porque, com certeza, se ela não vos ajudar, ela tem algo para fazer na vida de vocês, ou fazer de vocês instrumento de cura na vida de alguém. Assim seja, assim é, assim será. Eu só sei que quando a tua dor for a minha, quando a minha dor for a tua, quando a tua dor for a minha, a gente saberá que não estamos mais sozinhos, porque a gente vai sentir a dor que o outro tem como se fosse a nossa. E a dor que é nossa vai ser de um grupo bem maior. E com certeza a gente não vai silenciar, a gente não vai deixar abandonado aqueles que mais precisam de ajuda, jamais. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Que a Jurema Sagrada vos abençoe, vos conceda saúde e muita paz. Que assim seja, assim é e assim será. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até nossa próxima aula.